Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O zelo do apóstolo Paulo em querer livrar os cristãos da cidade de Corinto dos falsos apóstolos, da influência deles, não era fácil, porque esses apóstolos eram líderes locais, líderes de células na igreja de Corinto. Na época da igreja primitiva, a igreja funcionava somente em células. Não havia um grande salão, a igreja não era de reunião. A igreja funcionava nas casas, em células. E esses falsos apóstolos, assim chamados pelo apóstolo Paulo, eram líderes locais de células que queriam ampliar a sua influência, dominar outras células. Eles desfaziam da autoridade do apóstolo Paulo. Interessante. Deus quer que estejamos em obediência à palavra dele, mas no funcionamento do dia a dia, problemas pessoais aparecem, a vaidade de algum líder que não quer deixar o seu líder ter muito contato com as ovelhas, porque ele quer dominar as ovelhas. É mais ou menos isso que acontecia em Corinto, e por causa disso a segunda carta aos Coríntios. A segunda carta aos Coríntios tem esse assunto como um dos principais, e o outro era preparar os cristãos de Corinto para aquela grande oferta que o apóstolo Paulo queria tirar. Esses falsos apóstolos, Paulo chama assim, na verdade, eles podiam ser considerados por Paulo como falsos apóstolos, mas não deixavam de ser líderes locais, porque eles lideravam células. Nós às vezes lidamos com isso, há um líder de fato, porque ele lidera um grupo, a gente não pode negar, deixar de reconhecer, mas eles não lideram na direção melhor, espiritual, lideram para eles, para a vaidade própria deles. Isso acontecia. E quando Paulo resolveu tirar uma oferta para levar aos cristãos de Jerusalém, que estavam passando fome, esses apóstolos assim chamados, esses líderes de Corinto, não apoiaram, ficaram meio distantes. Eles não apoiaram, eles ficaram meio distantes, não ajudaram. Paulo teve mais dificuldade com eles, mas Paulo não estava em Corinto. Ele era um apóstolo que tinha fundado a comunidade, a igreja em Corinto, mas estava em outras missões, estava só de longe, e estava somente de longe acompanhando e mandando cartas e mandando notícias, esperando que os irmãos os ouvissem. Mas o que aconteceu é que esses líderes foram se levantando e querendo tirar Paulo de jogada. Na verdade, eles conseguiam. Aí Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, muito indignado, reivindicando o seu direito espiritual de dar orientação espiritual para os cristãos. E Deus fez com que essa carta ganhasse reconhecimento e, por fim, ela foi incorporada ao cânon sagrado, considerada inspirada por Deus, e veio a ser a segunda carta aos Coríntios na Bíblia. No capítulo 11, então, eu quero focalizar aqui um pouco desse zelo. No capítulo 11, o apóstolo Paulo explica essa situação. Eu queria que vocês me suportassem um pouco mais nessa loucura, porque eu zelo por vocês com o zelo de Deus, visto que eu tenho preparado vocês para apresentar vocês como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também
seja corrompida a mente de vocês e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Hoje é o que está acontecendo, mais está acontecendo nas igrejas. Grande parte do dinheiro de ofertas e dízimos é usado na própria igreja para modernizar. Igrejas precisam se informatizar enfim, informatizar o som e melhorar a aparência, porque querem transmitir o culto. Isso é o que mais acontece nas igrejas e não há limite para se gastar dinheiro nessas coisas. Vamos melhorar o salão e cadeiras novas e bem confortáveis, ar-condicionado, vamos climatizar tudo, o salão tem que ficar lindo, maravilhoso, e aí nós temos que aprimorar o som e a apresentação, tudo muito bonito, e gastando dinheiro nisso, sofisticando. É só dar uma queda na luz ali, dar um apagão na igreja que acaba o culto. Não era para ser assim. O culto é o povo dando para Deus, mas se o som desligar, se a luz apagar, bagunça tudo. Nas igrejas que fugiram da simplicidade. O evangelho é simples, como numa casa, não tem microfone, não tem alto-falante, aparelhos eletrônicos. Numa casa, num grupo pequeno, a gente está olhando uns para os outros, conversando, boca e ouvido. E isso é o que a gente precisa numa reunião pequena. A igreja se desenvolveu somente em reuniões pequenas. Levou 300 anos para que pudesse aparecer alguém que resolvesse construir templo para grandes reuniões, e o cristianismo realmente mudou e perdeu a força, perdeu as características de espiritualidade. Mas hoje nós já vivemos essa época. A maior parte dos cristãos se reúne em templos maiores possíveis, com toda aquela quantidade imensa de aparelhos eletrônicos, e a igreja gastando dinheiro com aquilo. O apóstolo Paulo diz, isto é fugir da simplicidade. E quem induz a igreja a fugir da simplicidade é Satanás. Da mesma maneira como ele enganou a Eva, ele quer enganar os cristãos para fugirem da simplicidade do evangelho. Quando a igreja é muito sofisticada, as pessoas não vão com qualquer roupa, elas precisam se aprontar. A igreja vira um desfile de modas. Você sabe do que eu estou falando. Há mulheres que querem desfilar e elas aproveitam a reunião da igreja. Algumas até chegam mais atrasadas para desfilar, salto alto ali e tal, para todas as pessoas poderem ver. Isso é fugir da simplicidade. Isso não vem de Deus. E esse ambiente sofisticado faz com que as pessoas simples não queiram participar. Imagine, se uma pessoa meio tímida, crente novo, vai orar de público num ambiente tão sofisticado assim, não vai, a pessoa fica humilhada. Se a pessoa não tem uma roupa boa, ela nem vai à igreja, no culto, porque vai ser olhada pelos outros e ela não quer passar vergonha, ela não tem uma roupa digna, roupa boa que ela tinha, está lavando, e ela não tem uma roupa boa, então ela nem vai à igreja. Veja você como o ambiente fugiu da simplicidade do evangelho. E isso, segundo o apóstolo Paulo, é atribuído a Satanás, segundo Coríntios 11:3, que eu acabei de ler. Mas ele estava dizendo isso por zelo, por amor para com os cristãos de Corinto. E mais adiante ele explica por que ele fez isso. É porque eu não amo vocês? Claro que não, Deus sabe disso. Mas o que eu faço e continuarei a fazer é para cortar ocasião àqueles que estão buscando ocasião com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que eles se gloriam. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos,
transformando-se em apóstolos de Cristo. Essa exortação era para que os cristãos em Corinto entendessem essa situação. Mas esses falsos apóstolos também leram essa carta que o apóstolo Paulo enviou. E é claro que eles se defenderam, falaram e pegaram os cristãos, os membros da igreja, e sob a sua influência para falar, para se defenderem. O apóstolo Paulo escreveu, Deus honrou aquele assunto, porque os cristãos de Corinto entenderam, receberam, e pelo menos a maioria valorizou aquilo que o apóstolo Paulo estava escrevendo. A igreja é para ser simples, não é para cristão usar roupa sofisticada, ficar desfilando modas. A reunião da igreja é para ser espiritual, não uma reunião ensaiada para apresentação de iluminados, de grandes, mas também não é para fugir da simplicidade. A igreja é para se reunir todos os dias em algum lugar, em grupos pequenos, às vezes várias vezes por dia, muita atividade que caracteriza comunhão. Sem essa intensidade, vai virar uma religião com show semanal, um culto semanal para ser transmitido, ensaiado. Não é o que Deus quer. Ele quer que estejamos com Ele em atividade todos os dias, com adoração verdadeira e em espírito todos os dias, e não naquela demonstração ensaiada de teatro, que é um culto ensaiado, teatral, para apresentação, para as pessoas gostarem. Isso não é o dia a dia do Evangelho. O Evangelho é para ser vivido todos os dias, com atividade de cada pessoa, com intensidade. Não há vida cristã uma vez por semana. Isso aí é teatro. É uma ficção religiosa. A verdadeira vida cristã é vivida todos os dias. Isso precisa ser enfatizado. E esse assunto despertou o zelo do apóstolo Paulo. A palavra zelo tem muito a ver com ciúme. O apóstolo Paulo tinha um amor muito grande por aqueles filhos na fé, porque ele assim os considerava, embora ele estivesse longe, e exortava os seus filhos na fé a manterem a simplicidade, alertando que a sofisticação da igreja provém do diabo. É engano do diabo sofisticar a igreja, porque vai funcionar melhor. A igreja precisa ser o mais simples possível, em direção às pessoas mais simples, e não perder nenhuma daquelas pessoas que o Senhor nos dá. E o apóstolo Paulo alerta que aquilo tinha o dedinho dos líderes que se intitulavam apóstolos também, porque queriam ser igualados ao apóstolo Paulo. Que nós entendamos um pouco deste zelo que o Espírito Santo colocou no coração de Paulo. Na verdade, esse mesmo zelo, esse ciúme, o Espírito Santo tem por nós. Tiago 4:5. É de Deus esse zelo, e esse zelo para que a gente mantenha a simplicidade. O Evangelho é para ser simples e nunca sofisticado. Entenda isso, meu irmão, entenda isto, minha irmã.